Desculpa, mas tem um coco no meu dente. Tá gravando! Café com pauta, vida girar, notas no ar, histórias a contar. Café com pauta, vem participar. Eu sou Irineide Oliveira, moro em Franco da Rocha há 40 anos, sou cearense, vivendo em São Paulo. Tenho um trabalho com mulheres há alguns anos, mas especificamente nos últimos 4, eu tenho desenvolvido o trabalho nas PLPs da Bacia do Juqueri, com algumas amigas. Estamos na 4ª turma de promotoras legais populares. E esse projeto é importante para mim, como mulher, como pessoa, como uma cidadã que pretende contribuir para uma sociedade melhor, mais acolhedora para as mulheres. Para quem não conhece bem, o que é esse projeto? Promotoras Legais Populares é um projeto que começou na década de 90, em Porto Alegre, inspirada por movimentos feministas, a partir da Constituição de 1988, que coloca homens e mulheres em igualdade de direitos. Então, essa Constituição foi inspirando os movimentos sociais e as mulheres se uniram em busca de fortalecer outras mulheres, de fazer com que mulheres compreendam os seus direitos, especialmente as classes de mulheres com menos acessos, né? Menos acesso à justiça, menos acesso social. É isso. O nosso trabalho visa fazer com que as mulheres sejam conhecedoras dos direitos, mas, para além disso, fazer com que as mulheres encontrem espaços de diálogo, de escuta e de fortalecimento entre mulheres. Perfeito. Você comentou um pouquinho sobre como você deu esse primeiro passo na iniciativa e eu queria entender o que inspira você, Irineide, a participar disso. Por que você faz isso como pessoa? Bom, eu iniciei uma formação com as promotoras legais populares da União de Mulheres em 1998, mas naquele momento fiz metade, porque era aos sábados, era em São Paulo, e eu também estava naquela ocasião na faculdade, então foi muito difícil conciliar tudo, mas sempre entendendo a necessidade de que as mulheres se organizem para combater o machismo, para combater as desigualdades de gênero. E é isso que me mobiliza, né? Pensar que a gente pode construir uma sociedade em que as mulheres possam viver em paz, sem violência, com mais justiça social, com acessos iguais. Isso parece um aceno de um sonho, mas acho que quanto mais a gente se colocar disponível para compreender que homens e mulheres podem exercer papéis parecidos e justos e dignos, e eu acredito que a gente juntas pode construir, né, essa possibilidade de viver numa sociedade mais digna. Perfeito. Você comentou um pouquinho da trajetória, a gente vê que você já tem bastante história, né? E nesse percurso, tem algo que mais te marcou, uma história, alguma conquista que vocês tiveram? O que me marca nisso é pensar que as mulheres conseguem pensar outros mundos, outras possibilidades, que não só aquelas que estão dadas, né, socialmente para as mulheres. Acho que me marca pensar e ver que as mulheres conseguem olhar umas para as outras e entenderem que a violência institucional, a violência de gênero, a violência que está posta na vida prática das mulheres, ela atravessa todas as mulheres, né? Então, é bom, de certo modo, verificar que as mulheres se conectam umas com as outras, porque as nossas histórias estão cruzadas por questões culturais, né? Então, é importante que a gente consiga se deparar com isso e consiga transpor, né, esses problemas todos que a gente precisa enfrentar ainda na sociedade. Perfeito. Como mulher, eu acredito que é uma iniciativa, assim, sensacional. Realmente, a gente sabe as lutas que a gente passa, a gente sabe a necessidade, a gente sente na pele a necessidade de ter uma iniciativa como essa. Algumas sofrem mais que outras, obviamente, mas sensacional. E eu queria entender o que muda na vida de uma mulher quando ela se torna PLP, quando ela entra de verdade nessa iniciativa.
E eu penso que o que muda na vida das mulheres a partir dessa formação em direitos é acreditar que a gente pode viver sem violência, que a gente tem o direito de viver sem violência. Então, é possível que algumas mulheres que não tivessem e que não estão despertadas para essa possibilidade de entender que são atravessadas por violência, a gente constata que muitas mulheres ficam pasmas quando a gente discute alguns temas e as mulheres dizem: poxa, eu vivo isso, e isso é violência. Então, detectar que são atravessadas por violência, isso já é importante, já é um caminho importante para que as violências sejam cessadas naquela vida. E muitas vezes, inclusive mulheres feministas, são atravessadas por violências diversas, porque as violências elas são muito maiores do que a nossa luta ainda, porque a gente está falando de muito tempo, de séculos de uma cultura que sujeita mulheres à violência. Então, o que a gente precisa é que as mulheres se fortaleçam e que primeiro compreendam e que consigam combater bem no início as violências que elas sejam sujeitadas. Realmente é uma caminhada difícil, porque a gente sabe que desde que o mundo é patriarcal, mas eu queria entender isso que você comentou das violências. A gente sabe que vocês atendem muitas mulheres vítimas de violência doméstica, de discriminação, entre outras coisas. E como é para vocês lidar com isso no dia a dia? Na verdade, na formação a gente não atende as mulheres, a gente acolhe e encaminha para a rede. É importante a gente sempre lembrar que grupos sociais não conseguem fazer o atendimento e o acompanhamento de mulheres, né? A gente reconhece, compreende, contribui para que as mulheres também compreendam que estão envolvidas num ciclo de violência, encaminha para a rede. A rede de atendimento é que precisa fazer a contenção necessária e o atendimento necessário para que as mulheres consigam superar a situação de violência, né? E é esse o trabalho de acolher, de fazer com que elas reconheçam, que já é um passo importante, reconhecer que está sujeitada à violência, que não é uma realidade, por mais que estejamos no século XXI, que muitas notícias sejam divulgadas, que a Lei Maria da Penha cumpra um papel importante, mas ainda tem muitas mulheres que acreditam culturalmente, o que é uma questão séria, né? Porque combater uma cultura de violência exige esforço e demanda tempo, porque as mulheres ainda acreditam que é assim que se vive. Então a gente precisa, não dá para ignorar que tem muitas mulheres que ainda se sujeitam a isso, porque acreditam que é assim que funcionam as relações. A gente precisa também falar de que relações estamos construindo, né? De que relações familiares estamos falando, porque, infelizmente, a maioria das violências perpetradas contra as mulheres, elas acontecem em casa. Sim, perfeito. É como eu falei antes, né? É uma iniciativa extremamente necessária. E, assim, a gente queria entender, na verdade, nessas vivências, nas trajetórias, falando com essas mulheres, bem no cara a cara, tem alguma história com alguma dessas pessoas que fez você pensar assim, nossa, é por isso que esse trabalho é importante, é por isso que eu tenho que fazer isso? Já me deparei com muitos casos, muito sérios, muito graves, e com muitos casos de superação. E aí eu acho que eu quero contar. Eu escrevi no meu último livro 5 crônicas, e uma delas eu apresento um caso que eu atendi e que eu acho que me faz entender que é possível e é preciso seguir nessa trilha de mobilizar mulheres para mudança, né? Para mudança de paradigma, para mudança de contexto social, para mudança de realidade pessoal e coletiva. Eu atendi num outro trabalho, num outro momento, uma mulher que era responsável por uma criança vítima de violência sexual, e essa mulher, ela fez a denúncia necessária, era o pai, o agressor dessa criança, e ela disse que ela precisava reparar a história dela ali, porque ela não tinha tido a oportunidade de contar essa história para ninguém, porque ela também tinha sido vítima de violência. E aí ela interrompeu
o ciclo de violência a qual a família dela tinha, né, sido submetida. E aí a gente compreende que as mulheres precisam, de fato, se encontrar, se unir, se fortalecer para quebrar o código de silêncio que existe também, né, entre mulheres e crianças, para fazer as denúncias necessárias, né? Sim, você comentou agora há pouco como às vezes dentro da família, às vezes, nesse caso mesmo, uma coisa na família, e a gente sempre acha que, nossa, é algo que eu tô vendo no noticiário, em outra cidade, em outro estado, não tem nada a ver comigo. Mas é justamente isso, né? Às vezes é uma pessoa que tá do seu lado e você não compreende isso. Então, por isso eu queria entender, aqui no Juqueri, o que você repara em relação a essas mulheres? Qual é o perfil dessas pessoas? A gente precisa, se pensar em território, a gente precisa lembrar que vivemos numa periferia, que as periferias são atravessadas pela pobreza e que a pobreza não produz violência, mas a pobreza sujeita pessoas a situações de vulnerabilidade. Isso, infelizmente, pressupõe que as pessoas também se sujeitam a vidas que não são dignas por conta de um sistema que as coloca nessa situação. Então, mulheres que também são vítimas de um sistema que produz desigualdade social. E aí as mulheres são muito... o que se pode também pensar nas periferias, em especial aqui, né, na Bacia do Juqueri, é que as mulheres se juntam, né, as mulheres se defendem, se protegem, as mulheres se mobilizam para cuidar das mulheres, né? Na verdade, o cuidado ele sempre foi atribuído às mulheres e as mulheres acolheram para si a responsabilidade do cuidado, e hoje a gente tenta compartilhar o cuidado com os homens, né? Tem homens muito disponíveis para rever, né, a masculinidade, para rever a sua postura social e como eles concebem, né, a ideia das relações com as mulheres, sejam de amizade, sejam relações românticas, mas a gente também percebe que ainda é um caminho muito trilhado a poucos passos, com muita dificuldade, mas também eu acredito que, não sou muito poliana, mas eu tenho uma esperança, né, freiriana, que é a esperança de quem age, né? Então eu ajo na busca de vidas melhores e eu espero que as mulheres que estão à minha volta também pensem e acreditem que é possível uma sociedade melhor, mais justa, mais digna. E eu penso, não sei se o fenômeno das periferias, eles convocam as pessoas, e em especial as mulheres, a buscar fortalecimento, né? Mas eu vejo muita potência, né? de relações, muita potência de busca, porque quando a gente é convidado, quando a vida impõe que a gente busque outros mundos, outras realidades, a gente vai se juntando e encontrando pessoas disponíveis para isso. E eu acredito que isso seja possível e por isso que eu ainda aposto na militância, né? Uma militância construída com afeto também, né? E com esperança. Perfeito. Antes da gente continuar para a próxima pergunta, eu ia te convidar a provar essa bolachinha que eu provei da última vez, que é sensacional. Gostosa, né? Bem gostosa. Nota dessa bolachinha aí, ó. Tudo feito aqui no Empório Júlia Brancati, que é o espaço que a gente tá gravando esse programa maravilhoso. E eu, particularmente, recomendo completamente as coisas dele. Esse bolinho aqui também, sensacional. E assim, que nem essa bolachinha que é docinha e aquece coração, eu queria passar por uma pergunta mais leve, assim. Como vocês, as PLPs, se apoiam nesses momentos? Com a empatia? Como vocês fazem? A empatia e o fortalecimento entre mulheres precisa de que a gente tenha sororidade, né? Que é uma palavra que eu uso pouco, mas que está aí, que a gente pode lançar mão, porque a gente foi convidada a vida inteira a pensar que as mulheres iam competir entre si, que a gente ia concorrer, né? Então, acho que esse foi um projeto que deu muito certo, infelizmente, por um tempo, mas acho que a gente tem acordado para a oportunidade do encontro, né? Para a oportunidade do encontro entre mulheres, que na verdade é ancestral, né? Acho que a gente precisa sempre se lembrar
que a roda de mulheres, as rodas de mulheres, as cirandas, os encontros, eles eram uma realidade e que o advento do capitalismo também contribuiu para que a gente fosse divergindo e se espalhando e se desencontrando, né? Acho que a gente tem um tempo hoje de um convite a uma realidade nova e possível do encontro entre mulheres. E aí acho que a gente se fortalece nos encontros, nas trocas, nos grupos, se colocando vulnerável diante das outras, porque é tola e é uma desvantagem a gente achar que a gente tem que o tempo todo ser forte, sim, que a gente não pode se colocar vulnerável diante das outras porque a gente vai ser julgada. Então acho que o convite hoje é a gente se colocar vulnerável, se dispor a trocar com mulheres, com homens também, homens que estejam atentos, disponíveis, dispostos a se rever, né, e a compor com a gente, né? Porque o que a gente quer é bem razoável, não é muito, não. É só razoável. Perfeito. Então, na realidade, vulnerabilidade também é resistência, né? E falando nisso, eu queria entender, assim, se a questão de uma educação jurídica popular, ela ajuda essa resistência? Ela também é uma forma de resistir? Olha, eu tenho uma influência grande em Paulo Freire, eu aposto na educação popular, e aí pensando, né, trazendo para o campo sócio-jurídico, pensar que a gente pode munir as mulheres de informações, e ter informação é um passo grande, né, um passo largo em direção a uma vida com menos sujeição, né, com menos vulnerabilidade. E aí a gente fala do empoderamento feminino, a gente está dizendo de mulheres que possam ser sujeitas, sabe? Que possam se apropriar da própria vida. Não é nenhuma receita elaborada, né? É só olhar para si e dizer: eu também consigo, eu também posso. Eu também tenho capacidade intelectual, também tenho condições de liderar, de estar nos espaços originalmente construído para os homens, né? Porque nada diz, não há nada que prove que nós somos inferiores intelectualmente, né? Isso é uma construção social. E as construções sociais que não são positivas, construções sociais que interferem na vida e que atrapalham a vida de algum grupo social, elas têm que ser revistas, né? A gente não pode ficar no romantismo tolo e atrasado de acreditar que a gente precisa manter tradições que atrapalham a vida de grupos sociais. Isso precisa ser revisto. E aí rever, acho que a gente tem um saudosismo, nostalgias, e isso nem sempre é positivo, né? A gente precisa pensar o que é positivo, a gente mantém, o que é negativo, a gente sobrepõe, atravessa, revê. Não é impossível rever cultura, né? É preciso que a gente se debruce, que a gente se disponha e que a gente não queira seguir no campo da vantagem, né? Se a gente tem grupos sociais que têm vantagem sobre outros grupos, é justo, é honesto que a gente reveja, né, a história e que a gente comece a construir uma história diferente, né, com um olhar mais humano. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. A última perguntinha que eu queria te fazer é para entender se o movimento de vocês fosse um café, qual seria e por quê? Então, é uma pergunta injusta, porque eu sou poeta, então eu faria café com poesia, mas aí eu preciso pensar na coletividade, e aí eu aposto muito na arte como mobilizadora de mudança, uma arte que também seja engajada. Eu faço uso da arte como poeta para falar de angústias, para fazer denúncias sociais, mas também para falar de afeto, né? Então, eu acredito que seria um café com afeto, um café engajado, um café com mulheres cheias de energia e de possibilidades de vidas. Perfeito, falou maravilhosamente bem. Obrigada. A gente encerra aqui essa entrevista. Eu ia propor um brindezinho com um cafezinho. Viva! E é isso aí. Muito obrigada por participar, viu?